Eu quero hoje falar com você a respeito do muito mais de Deus sobre a sua vida. Hoje eu quero falar com você a respeito do muito mais de Deus que está escrito no livro de Romanos. No livro de Romanos existem 5 muito mais. O nosso Deus é o Deus do muito mais. Ele é o Deus que alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, e muito mais aconteceu. Sobejaram 12 cestos cheios. O meu Deus é o Deus do muito mais. Por quê? Porque Ele transformou água em vinho, e as talhas que estavam na frente dos servos, eles serviam, e cada vez que eles serviam, se brotava vinho dentro dessas talhas, e sobejou vinho dentro das talhas. O meu Deus do muito mais é o Deus da pescaria. Os discípulos haviam pescado a noite toda, estavam cansados. E quando o Senhor dá uma voz de comando, eles puxam a rede está em tempo de rasgar e levar o barco a pique, porque o meu Deus é o Deus do muito mais. O meu Deus é o Deus que sobeja. O meu Deus do muito mais é aquele que faz o cálice. Hoje você vai sair daqui com o cálice transbordando sobre a sua vida. O meu Deus do muito mais é aquele que dá a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esse é o Deus do muito mais. Eu não sei como foi esses primeiros 6 meses da sua vida. Eu não sei o que foi que você enfrentou nesses primeiros 6 meses do ano. Eu não sei quais foram as aflições, quais foram as adversidades, mas eu quero que você levante a tua mão, que eu quero profetizar sobre a tua vida. Ei, o Deus do muito mais, Ele vai vir sobre a tua empresa. O Deus do muito mais vai vir sobre a sua família. O Deus do muito mais vai vir sobre a tua saúde. O Deus do muito mais, Ele vai renovar as suas forças de uma forma sobrenatural. É muito mais que Ele faz. O nosso Deus, Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos, e daquilo que você imagina. Você não pode imaginar o que o Deus do muito mais vai fazer sobre a sua vida. Você sabe, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós entendemos as Escrituras a respeito dEle, nós somos capazes de receber esse muito mais. E talvez você pode até estar me perguntando: pastor, o senhor está falando de muito mais aí. Eu tenho vivido de muito menos. Eu tenho vivido de escassez, pastor. O senhor não sabe a luta que eu estou passando, ou a prova que eu estou enfrentando. Ei, eu tenho uma boa notícia para te dizer aqui nessa noite. O Senhor, Ele nos abençoa como uma inundação. Mas para que a sua vida venha a ser inundada, você precisa entender que o canal precisa estar desobstruído. E muitas vezes somos nós que obstruímos o canal da bênção de Deus sobre as nossas vidas com a nossa incredulidade, com o nosso medo, com a nossa comiseração e com o nosso pessimismo. Quem sabe você tem impedido o fluir de Deus na sua vida pelas suas mazelas, pelos seus traumas e pelas suas dores, e Deus não pode fluir. O Senhor está dizendo para você aqui nessa noite: libere o canal da tua vida com fé. A moeda que move o céu é a fé. Não permita que esses entulhos, não permita que essas sujeiras venham impedir aquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida no término deste ano, porque Ele só está nos restando mais 6 meses para acabar o ano de 2024. Você pensou que você não chegaria até na metade do mês. Esses dias você estava se programando, você estava arquitetando, você estava fazendo o seu projetando para aquilo que Deus iria fazer no ano das portas abertas. Ei, eu quero dizer, nós chegamos na metade do ano. Já voou. Muitos tombaram, muitos morreram, muitos não estão aqui no nosso meio para contar a história. Você está aqui nessa noite.
Presta atenção. O Senhor está dizendo para mim e para você: ei, eu quero trazer um muito mais. Libere esse reservatório. Libere, porque dentro desse reservatório, as bênçãos de Deus, elas vão inundar a sua vida. Aumente a tua consciência de quem é o teu Deus. Hoje as pessoas querem uma palavra de alta ajuda. Eu estou vendo uma tocha, eu estou vendo um anjo, eu estou vendo a carruagem, eu não estou vendo nada. Essa palavra não traz ibope. Imagine se tivesse aqui um curandeiro, alguém que estivesse fazendo curas e milagres. Ia ter uma fila daqui, lá na Mato Grosso. Já tinha uma fila para entrar. As pessoas, elas querem a bênção, mas elas não querem o dono da bênção. Nós estamos hoje diante de uma geração consumista. Mas o Senhor está dizendo para você: ei, eu quero acrescentar muito mais sobre a tua vida. Eu quero acrescentar muito mais paz. Eu quero acrescentar muito mais alegria. Eu quero acrescentar muito mais providência. Eu quero acrescentar muito mais saúde. Eu quero acrescentar muito mais unção sobre a tua vida. Eu quero acrescentar muito mais pessoas dentro da tua célula. Eu quero acrescentar muito mais pessoas dentro da comunidade cristã em tua honra. Eu já vejo uma grande multidão na comunidade cristã em tua honra. É o Deus do muito mais. Creia. Creia que o muito mais acontecerá nesses últimos 6 meses da sua vida. E aqui dentro do livro de Romanos existem 5 muito mais que eu quero compartilhar com você. O primeiro 5 muito mais. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Eu quero que você marque, eu quero que você registre isso. Você que está em casa, eu quero dizer para você, quem sabe você está assistindo essa live. Quem sabe você que está sentado agora nesse sofá, quem sabe essa pregação que você está escutando agora, essa pregação já foi feita há talvez meses atrás, porque pessoas ouvirão, e pessoas virão. Eu quero dizer para você, você quando estiver assistindo essa live, você será impactado pelo muito mais de Deus sobre a tua vida. Pessoas que estão em casa estão sendo acrescentadas, pessoas que estão em casa estão sendo favorecidas por Deus. Domingo, quando eu preguei aqui, uma pessoa estava pensando em desistir. Uma pessoa estava pensando em recuar. E ela falou assim: eu vou ligar, não vou ligar, não ligo. Eu não gosto de assistir culto online, eu não gosto, mas eu vou ligar. E ela ligou. E ela falou assim: pastor, ela me ligou na segunda-feira, o senhor não tem noção do que aconteceu na minha sala. O Senhor superabundou, o Senhor encheu a minha casa, e eu fui renovado. Eu quero dizer para o senhor, pastor, eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu vou seguir em frente, cumprindo o propósito que Deus tem sobre a minha vida. Isso é o Deus do muito mais. O primeiro muito mais se encontra em Romanos, capítulo de número 5, versículos de número 8 a 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Preste atenção, não existe ninguém bom. Escuta o que eu vou dizer para você, não existe ninguém bom. Não existe ninguém certinho. A palavra de Deus nos diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Ah, pastor, mas eu acabei de fazer uma oferta, enchi uma carreta de comida, de cobertores e muito mais, e mandei para o Rio Grande do Sul. Eu quero dizer para você, a sua oferta não tem a capacidade de tornar você bendito. Escute o que eu vou dizer para você. A sua oferenda ou a sua migalha, ela não tem a capacidade de te justificar. Vai chegando no final do ano, eu fico vendo os empresários se movendo para poder dar
É o momento que se mais ganha. Você quer ganhar alguma coisa, se prepara para o fim de ano, porque a condenação entra na cabeça dos empresários, que eles pensam que eles doando tudo, sonegaram o ano todo, deram nota fria o ano todo. Aí eles acham na cabeça deles, que quando eles pegarem lá 70, 80, 100 sacolões e começar a distribuir 200 panetone, eles serão aceitos por Deus. Eu quero dizer para você não vai ser aceito por Deus pelas suas oferendas. Esquece. A palavra de Deus está dizendo bem aqui: Deus provou o amor dele para comigo e com você. Nós ainda éramos pecadores. Você era pecador, você não valia nada, e ele já tinha enviado o único filho dele para morrer na cruz. Alguns pensam que o Senhor morreu para pessoas boas, pessoas que não têm pecado. Ei, não existe essa pessoa na face da terra. Deus morreu, enviou o seu único filho para morrer na cruz, foi por você. Antes de você aceitar Jesus, você era inimigo de Deus. Você quer ver agora onde vai entrar o muito mais? Coloca o muito mais para mim lá agora, presta atenção. Logo, o que está dizendo? Logo, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esse primeiro muito mais aqui, ele está falando para mim e para você: ei, eu morri por você e você ainda era pecador, mas ainda tem mais um muito mais. Qual é o muito mais, pastor? Você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Você recebeu mais do que o perdão dos seus pecados. Como que é isso, pastor? Você foi justificado. Imagine uma pessoa que mata. Imagine uma pessoa que rouba. Uma pessoa que violenta uma criança. A sentença para a vida dela é 50 anos, 30 anos. E essa pessoa até paga esses 50 anos, esses 30 anos. Está lá, maldito, tu vai pagar. E ele paga. E quando ele sai, passa-se os dias, entra no computador, entra na internet, ainda vai constar o crime que ele praticou. Ele pagou 50 anos, mas o crime dele ainda vai continuar lá. Você queria só o perdão de Cristo? Ele não quis apenas dar o perdão para você, ele quer o muito mais. Você quer saber qual é o muito mais? Eu vou te explicar agora. Jesus, ele vem e paga a sua dívida. A conta que era tua, você matou, era para você ficar 50 anos presa. Eu vou comprar a tua dívida, me dá a tua dívida. Você não deve mais nada. Sabe o que eu ainda vou fazer por você agora? Eu vou morrer na cruz. E se você me aceitar, no momento em que eu morrer, e quando eu ressuscitar, você vai ressuscitar comigo. Quando uma pessoa morre, a identidade dela some. O CPF dela some. É por isso que você recebe a certidão de óbito. A certidão de óbito está dizendo que aquela pessoa não existe mais, e aquilo que ela fez não existe mais. É certidão de óbito. Então, quando você aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, Ele está dizendo bem assim para você: eu não quero apenas perdoar você. Se você crê nessa verdade, você vai morrer comigo. Então o velho homem morreu. Os meninos que aceitaram Jesus e os meninos que se batizaram. É por isso que é necessário você se batizar. Porque muitas pessoas, elas dizem que elas creem em Deus, mas elas não se batizam. Por isso que é necessário, porque quando você deita naquelas águas, o teu pecado vai ficar no fundo daquelas águas.
E quando você sai, a sua velha identidade vai ficar lá embaixo. O velho homem vai ficar lá embaixo. Sabe o que acontece, Zé Afonso? Ele te dá um novo CPF e Ele te dá uma nova identidade. Agora você é filho amado do Pai. Ele não queria apenas te perdoar, mas Ele queria te libertar de todas as suas culpas. Muito mais agora, depois que você foi salvo. Você precisa crer nessa verdade. A primeira coisa que eu entendo nesse muito mais é que Deus não nos salvou apenas do inferno. Tem pessoas que quando elas aceitam Jesus, elas falam assim: ai, ufa, eu ia para o inferno. Ai, mas agora que eu aceitei Jesus, eu vou para o céu. Não, deixa eu falar para você. Essa justificação aqui é para você não cair nas mãos do juiz chamado Deus. Tudo aquilo que você fez, você tem que pagar. Quem faz direito aqui, e quem é um advogado sabe o que eu estou dizendo. O juiz não pode passar a mão, o juiz tem que julgar. E Deus, sendo o sumo juiz, Ele tinha que julgar a sua causa. E a palavra de Deus nos diz que todos que pecassem morreriam. A ira de Deus viria sobre aquele que pecasse. Se Deus passasse a mão na sua cabeça, Jean, Ele não seria um reto juiz. Ele seria um juiz corrompido, porque Ele ficou sensível à sua dor. Mas porque Ele não é um juiz corrompido, o que foi que Ele fez? Ei, alguém precisa morrer. Alguém precisa sofrer a minha ira. Eu vou resolver com essa parada. Eu sou um Deus amoroso. Eu vou enviar o meu único filho para poder sofrer a punição que era sua. A ira de Deus tinha que vir sobre você. Mas Deus faz o quê? Ele envia o seu único filho para que a ira de Deus viesse sobre ele. E hoje eu fico vendo, ouvindo algumas pessoas, e aquilo que o Doroteu falou, isso que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, é a ira de Deus, é Deus pesando a mão. Mentira, não é. Isso é algo climático. Isso é algo que veio através do pecado. Deus nos disse que nunca mais Ele terminaria o ciclo da vida. O que foi isso, pastor José? Um dia Ele permitiu a terra ser inundada através de Noé. Mas Ele falou, nunca mais eu vou. Ele fez uma aliança com o homem. Nunca mais eu vou quebrar o ciclo da vida. Aquilo que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul é consequência do pecado, mas não é a ira de Deus. Para você que não sabia, eu quero te explicar aqui nessa noite. A última vez que a ira de Deus veio sobre a terra foi quando Jesus estava na cruz do Calvário. Quando Jesus ele foi crucificado. Ali a ira de Deus veio sobre ele. Foi ali que Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ficou sozinho na cruz do Calvário, para que nunca mais você possa andar na solidão. Esse é o primeiro muito mais que eu tenho para dizer para você. Deus não quis apenas te perdoar, mas Ele te livrou da própria ira dele. Você pode escapar da mão do capeta. A Bíblia fala bem assim: resistiu o diabo e ele? Resistiu o diabo e ele? Mas meu irmão, não tinha condição de você escapar da ira de Deus. É melhor você cair na mão do capeta do que você cair na mão de Deus. Não fala isso não, pastor, eu falo. Porque quando você ora, você bota ele para correr. A única forma de você não ter a ira de Deus sobre a tua vida é fazendo o quê? Aceitando Jesus como o único sustento salvador da tua vida. Quantos estão comigo? Então, esse primeiro muito mais é para você entender
que você não precisa viver mais com medo de Deus. Existem aqueles que ficam ameaçando de cima de púlpito. Se você não fizer isso, Deus vai pesar a mão. Que Deus é esse? Eu não acredito num Deus desse. Que Deus é esse que coloca câncer nas pessoas? Deus não faz isso. Isso é a mão de Deus. Eu vim aqui dizer para você nessa noite: um dia você foi inimigo dele, mas desde o dia que você aceitou a Jesus como o único Salvador da tua vida, ei, você se tornou filho amado. A ira de Deus nunca mais virá sobre a tua vida. Só quem crê aplauda ao Senhor e diga glória a Deus. Cristo é muito maior do que a perda que Adão trouxe para a minha vida e para a tua vida por causa do pecado. O Senhor não apenas restituiu você, mas você sabe, Ele te deu uma nova identidade, Ele te deu um novo nome. Ei, quando puxarem a sua capivara, quando puxarem o relatório da tua vida, vai estar lá, sem culpa, justificado pelo sangue do Cordeiro. Você pode dizer glória a Deus por isso? Os religiosos, eles se rasgam quando eu prego uma verdade dessa, porque eles pensam que é pelas obediências dele, é por aquilo que eles fazem. Não, ei, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O segundo muito mais que eu quero compartilhar, meu coração está incendiado aqui nessa noite. Já preguei de manhã, já preguei agora no primeiro culto e ainda estou com o mesmo pique para poder pregar para vocês. Se tivesse que pregar o quarto culto, eis-me aqui, pode me enviar que eu estou pronto para pregar de novo. Estou cheirado por Deus, irmão. Você não tem noção, estou cuspindo fogo. Se você ficar na minha frente hoje, você vai tombar, que a presença de Deus vai te pegar. Você não conhece muito mais de Deus. Você vem vivendo debaixo de condenação e de acusação e por performance. É por isso que você está cansado. Mas o muito mais de Deus quer te libertar aqui nessa noite. O segundo muito mais se encontra em Romanos 5:10. Nos diz bem assim: porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Não foi Deus que reconciliou você para com Ele, mas você foi reconciliado de você para com Deus. Mediante a morte de quem? Do Filho. Quem foi que te reconciliou? O próprio Cristo. E aí ele vem dizendo para mim e para você: muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus enviou o seu único Filho para morrer naquela cruz por você. Você era inimigo de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia não fala que Deus nos reconciliou, mas fala que o homem foi reconciliado para com Deus através de Jesus Cristo. Uma vez que você foi reconciliado para com Deus, nós seremos salvos pela sua vida. Diga comigo, Zoe. Zoe. Quando você foi reconciliado para com Deus, a vida de Deus entrou dentro de você. A reconciliação é para que a vida. E ele está dizendo assim: você será salvo pelo Zoe. Você será salvo pela minha vida que está na sua vida. Isso aqui é poderoso demais. Você tem que ter revelação para ter essa clareza. Todos os dias da sua vida, você será salvo, não pela força do seu braço. Você é um homem grande. Mas você não é salvo pela força do seu braço, por aquilo que você pode fazer, tem capacidade de fazer, não. Você é salvo
pela vida de Deus que está dentro de você. Porque muitos se apropriam na força do seu braço. Eu sou, eu posso, eu vou, eu orei. Ei, sai fora. É a vida de Deus dentro de você. Dá uma cutucada nessa pessoa que está do seu lado e fala bem assim: ei, a vida de Deus, o zoe de Deus, reside em você. Agora diga: se o zoe de Deus reside em você, diga para ele: você é indestrutível. Diga para ele: você é imortal. Diga para ele: você é eterno. Diga: por quê, pastor? Simplesmente porque a vida de Deus está dentro de você. Pastor, como o senhor tem a capacidade de dizer para mim que você é imortal? Como você tem a capacidade para dizer para mim que você é eterno? Desde o dia em que você aceitou a Jesus como único e salvador da sua vida, o zoe de Deus veio morar dentro de você. E quando o zoe de Deus está dentro de você, a eternidade está dentro de você. Você sabe por que o ímpio lá fora escabela quando alguém morre? Porque eles não são eternos, eles entenderam que aquilo ali se findou para eles. É por isso que você vê gente batendo no caixão, ei, a Bíblia não diz que você não deve ter um luto, a Bíblia não diz que você não deve chorar. Você deve chorar, mas nós não somos daqueles que nos escabelamos. Você sabe por quê? Porque nós somos eternos. Um poucochinho de tempo, aquilo que há de vir e virá e não tardará. Se esse corpo físico tombar aqui agora, é apenas um trampolim para mim estar juntamente com meu Pai nos céus. É por isso que eu falo para você que nós somos eternos. É por isso que eu falo para você que você é indestrutível. Você não tem noção da capacidade que você tem, não na força do teu braço, mas naquilo que está dentro de você. Eu vim aqui dizer para você, nessa noite, que você é indestrutível. Eu vim aqui dizer para você, que você será como os montes de Sião, que não vão se abalar, mas você vai permanecer para sempre. Eu vim aqui dizer para você, que essa momentânea luta, problema que você está passando, você vai passar por cima, porque o zoe de Deus está sobre você. Você não vai recuar, você não vai retroceder, porque a vida de Deus está dentro de você. E aí? Eu vim dizer para você, nada pode te parar, meu irmão. Oh, nada pode te deter, meu irmão. Nada. Sabe por quê? Porque o zoe de Deus está dentro de você. Então fala para mim aí, bonitão. Tira uma foto, cadê a foto? Tô bonito. Já vou. Espera aí. Sabe o que as pessoas falam? Você tem um rei na barriga, né? Porque você me olha desse jeito, que fala, esse cara tem um rei na barriga. Eu tenho uma notícia para te dizer. Eu tenho mesmo. Você tem um rei na barriga? Eu tenho. Agora diga para mim por quê? Porque eu carrego o próprio rei dentro de mim. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele reside dentro de mim. Chegou ali a mitidinha de nariz empinado. Cheguei, porque aonde eu chego, Ele chega junto comigo. Ah, papai, você não tem noção daquilo que está com você, meu irmão. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Quantos entendem essa verdade comigo? Diga comigo, eu tenho zoe. E aí quando alguém perguntar, o que é zoe? É o totó. Porque eu tenho uma cadelinha lá em casa que chama Zoe, né? Sabe o que eu vou falar para você? O zoe é a vida de Deus dentro de você. Você sabe quanto que eu tenho tanto Deus, zoe de Deus na minha vida, que eu fui presenteado nessa noite. Apaga a luz rapidinho ali para mim. Olha o presente que eu ganhei nessa noite. Tem o presente que eu ganhei, coloca para mim ali no telão.
Eu choro com um negócio desse. Eu choro com um negócio desse. Teve um irmão aqui que se encontrou com um garoto. Quem foi que se encontrou com o Marcos Vinícius aqui? Teve um irmão que se encontrou com o Marcos Vinícius. Era um menininho do tamanho do gurizinho do Doroteu. Foi você, Held. Aquele menininho, quando eu tinha um violão de 12 cordas. Aquele menininho sentava no chão e ele me desenhava. Ele fazia um desenhozinho como esse, colocava um violão e ele colocava uns raios que saíam de dentro de mim. Raios que saíam de dentro de mim. Eu estou falando para você isso em 1998, eu era apenas um menino. Hoje eu estou com 45. Que desde aquela época raios saíam de dentro de mim. As crianças vinham e me abraçavam e eu não entendia. É o zoe de Deus que está dentro de você. O zoe de Deus, aonde você chega, inunda. O zoe de Deus, aonde você chega, a paz chega. Ei, eu vim dizer para você aqui, o zoe de Deus vai te levar a certos lugares, e aonde você colocar a planta dos pés, o diabo vai ter que bater em retirada, porque a vida de Deus está em você, meu irmão. Oh, Espírito Santo, pode acender. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? De como eu estou aqui em cima desse púlpito, eu estou debaixo de azitromicina, estou abaixo de injeção, mas eu entendi que eu sou indestrutível, eu sou imortal, eu carrego a vida de Deus e o zoe de Deus sobre a minha vida. O terceiro mais de Deus se encontra em Romanos capítulo de número 15 e versículo de número Romanos 5 e 15, que nos diz bem assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito de Deus, ele não é como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, quem foi que trouxe essa ofensa sobre a terra? Alguém pode me dizer? Adão. Irmãos, quando eu chegar lá no céu, eu quero ter uma conversa com esse bendito desse Adão. Falei, Caba, você tem noção do que você fez com a terra, Caba? Você vê essa desgraçaiada tudo na face da terra? Essa mortandade, essas pestes, essas gripes que nós pegamos, sabe de onde que ela veio? Da ofensa e do pecado de Adão lá no Jardim do Éden. Porque Adão pisou na bola. Tudo isso que você vê de mazela veio sobre a face da terra. E ele está dizendo bem assim para mim e para você, ó. Todavia, o dom gratuito de Deus não é como a ofensa, não é como o pecado. Que se pela ofensa de um só muitos morreram, ó, o que ele está dizendo lá? Agora? O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Se ele está dizendo? Se veio a desgraça, se veio a morte, se veio a mazela, ele está dizendo assim, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça de um só homem, a saber quem? Foram abundantes sobre muitos. Pela ofensa de um só homem, Adão trouxe morte. A palavra muitos aqui significa todos. Apenas com o pecado de Adão, a morte entrou na face da terra. Mas o Senhor está dizendo agora, mas a graça de Deus, se tudo isso causou uma desgraça, a graça de Deus será muito mais abundante para aqueles que crerem. Escuta o que eu vou dizer para você. Olha o segredo aqui, mãe. A palavra de Deus não está dizendo aqui para aqueles que vão fazer alguma coisa. A graça, o favor de Deus, a bênção de Deus não vai vir se a senhora se comportar bem, se a senhora fizer tudo certinho, não. Está dizendo para mim, coloca lá de novo.
Cadê a mídia? O dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Pelo quê? Pela obediência de apenas um, quem a saber? Se Adão colocou fogo no coreto, Jesus está falando bem assim: eu vou fazer muito mais através de Cristo Jesus na sua vida. Se você acha que é muita coisa isso que Adão fez, Ele está dizendo para mim e para você: Fernanda, se prepare, porque aquilo que eu tenho para você vai além da sua imaginação e do seu pensamento. Porque muitas vezes nós damos glória para o diabo, nós damos glória para a obra do diabo, mas nós nos esquecemos de dar a glória a quem tem glória. Ele está dizendo: se Adão teve a capacidade de fazer isso, se prepare que eu quero fazer muito mais sobre a sua vida. O que ele está dizendo? Abundante. É muito mais. Tem muito mais favor, tem muito mais bênção sobre a tua vida. É muito mais sobre a tua vida. E talvez você pode até me dizer: pastor, para com essa pregaçãozinha da graça. Essa pregação da graça, pastor, dá licenciosidade para as pessoas viverem no pecado. Dá o quê? A oportunidade para as pessoas viverem uma vida pecaminosa. Eu vim aqui dizer para você: não é a graça que avoluma o pecado sobre a tua vida. Não é a graça que faz você entrar em certos sites da internet. Não é a graça que faz você se deitar com uma mulher que não é tua. Não é a graça que faz você matar. Não. Não é porque nós vivemos na graça que eu estou dando liberdade para você pecar, não. Você sabe por que as pessoas pecam? Abra para mim ali, 1 Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 56. Essa igreja não prega. Eu estou pregando a verdade para você. E é a verdade que liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. O aguilhão da morte é o quê? E a força do pecado é o quê? Então não venha me falar que é a graça que está te dando liberdade para você poder pecar. É quando alguém começa a dizer: não faz. Não faz. Olha, não faz. Olha, não faz. Peraí, não faz. Peraí. O que acontece? Aquilo começa, é igual você fala para o menino: não coloca o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. Olha o guri, coloca o dedo na tomada. Não sei se vocês se lembram daquelas pegadinhas do Silvio Santos. E naquela pegadinha do Silvio Santos, colocava uma caixa no meio da praça. E estava escrito bem assim: não olhe. Não sei se você se lembra disso. Não olhe. E aí ficava um povo gritando bem assim: mais um, mais um, mais um, mais um, mais. Aí a pessoa passava e olhava no buraco. E estava escrito bem assim: não olhe. A pessoa não resistia, Éder. Porque é isso que a lei faz. A lei não tem poder para mudar ninguém. A lei não consegue fazer ninguém parar de pecar. A lei só avoluma em você tudo aquilo que você tem de pior. Aí a pessoa passava e falava assim: não, olha. E aí ela voltava. Aí quando ela colocava a cara no buraco, o que acontecia? Aí ela levava uma tortada na cara. Aí, mais um, mais um, mais um. Você sabe, é assim que a lei faz com você. A lei sempre está dizendo: não, não olhe. Mas quando você leva a tortada na cara, ela está dizendo para você: mais um, você vai pecar mais uma vez. Mas quando você descansa na graça, você vê o pecado na tua frente, e você levanta as suas mãos. Você vê a mulher nua na tua frente. Eu já corri de uma mulher nua na minha frente. A mulher se despiu na minha frente, ela ficou nua. E ela olhou para mim: você não é homem? Você é igual um Coca-Cola, você é Sonrisal. Vem. O que me fez correr dela não foi a lei, porque a lei me colocaria para cima dela. O
que me fez correr daquela mulher foi a graça e o favor e o amor de Deus sobre a minha vida. É a graça que vai te distanciar do pecado. É a graça superabundante sobre a sua vida. Quantos me entendem aqui nessa noite? Eu vou para o último, eu ia falar de 5, mas eu vou falar o último agora. O último, muito mais de Deus sobre a sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 5 e versículo de número 20. Eu quero que coloque para mim a tradução ARA, por favor. Olha o que nos diz o texto. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Coloca para mim agora na NVI, por favor. Olha o que nos diz na NVI. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas aonde aumentou o pecado, mas aonde aumentou o pecado, mas aonde aumentou o pecado, fala para mim bem assim, pastor Josié, o senhor não falou para mim de transbordar. Fala. O senhor não falou para mim de transbordar. O senhor não falou para mim de superabundar. O senhor falou para mim muito mais. Aonde está o muito mais daquela palavra, pastor José? Fala, onde está o muito mais? Aonde você encontrou o muito mais nesse texto? Abra para mim ali, por favor, na NTLH, por favor. Olha o que está nos dizendo na NTLH. A lei veio para aumentar o mal, mas aonde aumentou o pecado, eu quero que vocês gritem em alto e bom tom agora, vai. Você pode aplaudir ao Senhor? Ei! A graça de Deus nos dá muito mais confiança, meu irmão. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou sobre a sua vida. A graça de Deus vai superabundar sobre a tua família. A graça de Deus vai superabundar sobre a tua empresa. A graça de Deus vai superabundar sobre a tua família. A graça de Deus vai superabundar sobre o teu corpo. A graça de Deus vai superabundar no nosso ministério. A graça de Deus será muito maior, muito maior, muito maior, muito maior, muito maior, muito maior. É muito maior, a graça é muito maior. Preste atenção. Quem sabe você contratou uma empregada toda estabanada, esbaforida para trabalhar na tua casa, e todas as vezes que ela pega alguma coisa, ela quebra tudo. Aí você fala bem assim para ela, fala assim, pelo amor de Deus, senta ali e fica quietinha. Aí ela senta. Mas seu Zé, eu não vou ter que... Não, você não vai limpar nada, fica sentada. E ela fica. Aí ela passa horas e horas sentada. E aí a casa está toda desarrumada, e ela fica sentada. Aí você fala bem assim, eu estou cansada, eu vou mandar ela trabalhar. E quando ela levanta, a primeira coisa que ela faz, ela vai pegar, ela vai levar. O que acontece? O que o senhor está querendo me dizer, pastor? Sabe o que a lei faz com você? Você está quietinho, você está sentadinho, e todas as vezes que a lei vem, é para expor tudo aquilo que você tem de pior. Se ele está sentado sem lei, não acontece nada. Ele é a empregada esbaforida, estabanada.
Mas todas as vezes que o patrão manda ele trabalhar, o que acontece? Vai e faça alguma coisa, porque é isso que a lei fala. Não peque. Não olhe para a mulher do outro. Dá o dízimo. Não bata na tua esposa. Não faça isso. Não faça aquilo. O que acontece? A lei avoluma o pecado dentro de você. Todas as vezes, Albino, que a lei vem, a demanda vem, ela volta dentro da gente aquilo que a gente tem de pior. Mas a graça não. A borboleta, antes de ser borboleta, ela é o quê? E você sabe onde é que vive a largata antes de ser borboleta? No lixo. No lixo. Mas quando a borboleta começa a ter aquela metamorfose e começa a surgir as suas asas todas coloridas, você sabe o que essa borboleta procura? O néctar das flores. Ela não posa mais em lixo. Ela não posa mais em lixo. O que o Senhor está querendo dizer para mim, pastor? Desde o dia que você aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, você estava no lixo. Mas aconteceu uma metamorfose. Aconteceu um metamorfose e você se tornou a borboleta de Jeová. E aonde abundou o pecado, o papai está dizendo para mim e para você: ei, se prepare para voar, porque aquilo que tem preparado para você é o néctar. É o néctar, é doce, é doce, é doce, é doce. Eu quero acrescentar sobre a tua vida muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Essa é a graça superabundante sobre as nossas vidas. Muito mais além do que pedimos ou pensamos. Essa é a graça de Deus que vai invadir o teu ser. Você não é mais propriedade do lixo, não. Você é uma borboleta, você nasceu de novo. Você sabe, a minha esposa chegou da viagem. Com a saudade dela. Viajou quase 19 horas dentro de um ônibus. Tadinha, a primeira coisa que ela fez foi colocar um chiclete na boca, né, para descer. Mas quando ela desceu de dentro do ônibus, se levanta, meu amor da minha vida. Quando ela saiu de dentro daquele ônibus, ei, eu não fui forçado para abraçar a minha esposa. A lei está dizendo para você: abraça. A lei está dizendo para você isso e aquilo. Muitos podem até fazer por ordem, mas não é amor. Ninguém precisou me forçar a fazer nada. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Você é a mulher da minha vida. Você é a paixão da minha vida. Sou apaixonado por você. É isso que a graça faz. Porque tem marido que fala bem assim: o pastor mandou abraçar, então eu vou abraçar. Me abraça aí. O pastor falou que tem que beijar. Beija aí. Não. A graça, ela é superabundante. Na graça você não apenas beija, mas você carrega no colo. Quantos querem essa graça superabundante? Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Quem quer muito mais de Deus sobre a sua vida aqui nessa noite? Quantos querem ser invadidos por essa graça maravilhosa? Eu não sei qual é a área da tua vida que você está precisando do muito mais, mas eu quero que você feche os teus olhos agora, que eu quero orar por você.
Ali mambrou serecamambó. Quem sabe você viveu debaixo de demandas. Abrace, beije, case, oferte, dizime, vai na célula, chegue cedo no culto, seja um líder. Não. A demanda e a lei só vai avultar raiva no teu coração. É por isso que eu decidi trabalhar com aqueles que amam a casa de Deus e não aqueles que querem trabalhar apenas porque eu estou mandando. Porque se eu mando você, você vai vir fazer chateado, você vai vir aqui com um bico desse tamanho. Eu tinha que estar no aniversário da minha sobrinha, eu tinha que estar lá, eu tinha que comer. Não. Aqueles que fazem por amor, eles recebem a graça abundante. Feche os teus olhos onde você está. Tem alguém aqui nessa noite que quer ter um encontro com essa graça?